E aí, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Vamos falar de história? Vamos continuar falando de história. A gente viu nas nossas aulas passadas que, liderados por Martinho Lutero, um grupo de pessoas, contestaram alguns princípios da Igreja Católica, isso lá no século XVI. Esses princípios, entre esses princípios estava a infalibilidade do Papa, quer dizer, os protestantes questionavam que o Papa era infalível, que aquilo que o Papa diz não se contesta. Os protestantes questionavam também, de forma bem forte, a questão da venda das indulgências, quer dizer, o pagamento pelo perdão dos pecados, enfim. Bom, a Igreja Católica na Idade Média era a instituição mais poderosa que existia e ela precisava então reagir à reforma protestante, ao surgimento de novas igrejas, E essa reação se chamou de Contra-Reforma. A história chama de Contra-Reforma, que de uma maneira assim bem geral foi um conjunto de medidas tomadas pela Igreja Católica, diante do surgimento de novas religiões e principalmente das religiões protestantes. A Contra-Reforma não mexeu muito na estrutura da igreja, Ela apenas estabeleceu um conjunto de medidas que atuou principalmente em dois caminhos, duas vias, a gente diz. Uma dessas vias era atuar então contra as novas religiões e a outra via era promover a expansão da fé católica no mundo. Então, uma das principais medidas tomadas na época pela Contra-Reforma Católica foi a criação da chamada Companhia de Jesus, que foi a criação de um grupo de religiosos, que nós vamos chamar de jesuítas, que foram designados como uma espécie de braço da igreja, para levar o catolicismo para o mundo inteiro. Então a gente tem a experiência aqui no Rio Grande do Sul dos jesuítas presentes entre os índios, por exemplo. As missões jesuíticas vão ser uma consequência dessa Contra-Reforma Católica. A gente teve aqui os 7 povos das missões, mas não só no Rio Grande do Sul. Nós tivemos em todo o sul da América do Sul uma série de missões, na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e assim por diante. A Companhia de Jesus tinha umas regras assim de hierarquia muito rígidas, E eles foram os principais responsáveis pela chamada catequização dos povos, principalmente do continente americano, que é onde nós estamos, e também do continente asiático, Havia toda assim a organização de um sistema de rotinas, celebrações religiosas, e a Companhia de Jesus converteu ao catolicismo um grande número de pessoas nos territórios que eram colônias de países da Europa. Então a primeira ação foi a criação da Companhia de Jesus, a criação dos jesuítas. Uma outra ação foi a chamada instauração do Tribunal do Santo Ofício, que nós conhecemos como Inquisição. Era uma instituição criada dentro da igreja e tinha como principal objetivo combater os desvios da fé dos católicos, Combatia os desvios, mas também combatia outras religiões. É claro que a Inquisição perseguiu os protestantes, mas não ficou só nos protestantes, também perseguiu os judeus, perseguiu os islâmicos, que nascia aí a igreja muçulmana dentro do islamismo, E combatia todos aqueles que eram considerados pecadores ou infiéis. Entre outras formas aí, a Inquisição atuava assim com abertura de processos, investigação mesmo. Se havia uma denúncia, a Inquisição investigava. Principalmente na questão das chamadas heresias, que é ir contra a igreja, mas também os chamados praticantes de bruxaria, a bruxaria aqui entendida desde o benzimento, Se fosse comprovada
se fosse comprovada a culpa do acusado, do investigado, né, tinha algumas sanções que a igreja aplicava, que ia desde a excomunhão, né, a excomunhão é expulsar da igreja, né, ou às vezes, alguns casos obrigavam o chamado voto de silêncio, a pessoa tinha que negar publicamente aquilo que ela defendia e ficar quieta para o resto da vida, mas os casos mais graves, a Inquisição condenava o acusado à morte, e a morte na fogueira, né? A pessoa era queimada viva para queimar aquelas ideias. Dentro da Contra-Reforma, a Igreja Católica fez o chamado Concílio de Trento, que foi feito começou em 1542, liderados pelo Papa da época, que era o Paulo III. O que é um concílio? É uma reunião dos principais líderes da igreja, né? E para discutir exatamente as questões da igreja. Outros concílios também aconteceram. Os mais famosos foi o Concílio Vaticano I, o Concílio Vaticano II, que também mudaram um pouco a cara da Igreja Católica do mundo. O Concílio de Trento reafirmou a infalibilidade do Papa, quer dizer, o Papa continuava infalível e continua até hoje, reafirmou aí a questão de alguns princípios da doutrina católica, como os padres, os sacerdotes não poderem casar, né? Fez a chamada declaração do Index, que era um conjunto de livros que foram proibidos de serem lidos dentro da Igreja Católica, criaram a chamada Vulgata, que foi a versão oficial da Bíblia Católica, como ela está até os dias de hoje, e proibiu a venda de indulgências, que era um dos pontos combatidos pelo Martinho Lutero. Basicamente, então, diante da Reforma Protestante, a Igreja Católica se reúne num concílio, né, cria a Companhia de Jesus, para propagar a fé católica no mundo inteiro, para catequizar os povos de outros continentes, porque nós estamos falando da Europa, tudo girava em torno da Europa, e agora a igreja passa a ver outros povos que estavam fora da Europa, cria o Tribunal do Santo Ofício, a Inquisição, para investigar, julgar e punir quem cometia crime contra a igreja, e realiza então o Concílio de Trento, né, fazendo algumas pequenas mudanças na questão da Igreja Católica, mas quase não se percebeu essas mudanças. Na verdade, na estrutura, na organização da Igreja, mudou muito pouco. Isso foi a Contra-Reforma Católica. Contra-Reforma, né, como o próprio nome diz, a Reforma dos Protestantes. Espero ter ajudado vocês.